Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez com o programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Hoje estamos aqui falando de Los Angeles, estamos aqui a trabalho e estamos dando continuidade à nossa série semanal, todas as segundas-feiras, 6 da tarde, horário de Nova York. Hoje nós estaremos falando sobre os feriados de final de ano, né? Então, pouco se fala sobre isso, porque existe uma presunção que todo mundo sente a mesma coisa a respeito dos feriados de final de ano, né? Então, nós colocamos aqui uma enquete, né, para vocês responderem o que significa os feriados de final de ano para você. Primeira opção, eu amo, me sinto feliz e em paz. Segunda opção, eu odeio, todas as compras de presentes e o comercialismo me estressam. Terceira opção, me sinto péssimo, é a época mais triste do ano. Então, eu gostaria que vocês participassem, tá? Estamos aqui publicando, está publicado, então participe, coloque suas respostas, não existe certo e errado, é só uma questão da sua opinião, certo? Como você se sente com os feriados de final de ano. Então, assim, eu trabalho com saúde mental já há quase 30 anos, né, com psicologia clínica, e tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos. Então, assim, existem muitas variações, né, de como as pessoas se sentem no final, nessa época de festividade de final de ano. Existem muitas pessoas que gostam, que se sentem felizes, que gostam das festividades, se reunir com a família, a troca de presentes, né? Mas tem pessoas que se estressam, que ficam muito angustiadas com essa coisa toda de ter que comprar presente para todo mundo. Tem outras pessoas que se sentem extremamente tristes, né? Oi, como vai, Guilherme? Seja bem-vindo. Conforme vocês vão se unindo a nós, coloque seus likes, seus comentários. Muito obrigada pela sua audiência. Então, eu tenho muitos pacientes ao longo desses 30 anos que se sentem extremamente tristes nessa época do ano. As pessoas acham que as festividades do final do ano todo mundo se sente feliz, né? Porque é festa e tudo. No Brasil é férias, né? Época de férias na escola, é verão e tudo, mas eu tenho muitos pacientes durante esses 30 anos que se sentem extremamente deprimidos. Boa noite. Muito obrigada, Guilherme. Que bom que você está bem. Então, existem muitas pessoas que se sentem extremamente deprimidos, extremamente angustiados, ansiosos nessa época de final de ano, por vários motivos, né? Então, um dos motivos pelos quais as pessoas às vezes se sentem extremamente mal, odeiam essa época do ano, é a questão de, às vezes, estar longe dos familiares, né? Muitas vezes a pessoa mora num local distante, né? Nossos brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos moram longe da família, muitas vezes, ou então mesmo americanos, existem muitos americanos que não moram com a família, ou a família mora em outro local e eles não, por algum motivo, eles não mantêm contato, existem problemas na família que eles não mantiveram contato ao longo dos tempos. Isso faz as pessoas se sentirem extremamente tristes, isoladas, né? Existem pessoas que têm problema crônico de saúde, que não podem se locomover por problemas físicos ou mentais, né? Não tem autonomia para sair, viajar e tudo. Então a família meio que isola, né? Não quer saber deles e tal. Ou então por questões financeiras. Às vezes a pessoa não tem condição, né, de gastar um dinheiro grande. Muitas vezes, a maioria das vezes, as passagens e todas
as despesas, tudo fica mais caro nessa época do ano, não é verdade? Na época de final de ano. Então, as pessoas muitas vezes não têm condições de viajar e se reunir com a família e tal. E as pessoas que estão fora do país sem documentação também têm um outro obstáculo de não poderem voltar, né, não poderem viajar, principalmente voltar para o país de origem para visitar a família por questão de documentação. Então, isso faz com que a pessoa muitas vezes se sinta extremamente deprimida nessa época do ano, né? Um outro motivo pelo qual que leva as pessoas muitas vezes a sentir extremamente mal, deprimidos e tristes nessa época de final de ano às vezes, associações negativas que ela teve. Muitas vezes ela teve uma família problemática, né? Quando chegava essa época do ano, ou a família era muito pobre, não tinha recursos para comprar presentes para as crianças, ou a família tinha problemas de relacionamento muito grande, né? Existiam muitas brigas e às vezes violência doméstica. Então a pessoa criou traumas, né? Dessa época de final de ano, porque é quando as coisas ficam mais exacerbadas. Se a família tem problemas em épocas de feriado, quando é celebrado a família, tudo gira em torno da família, esses problemas ficam exacerbados nas famílias que já têm problemas de relacionamento. Então, as crianças criam traumas e depois se tornam adultos que detestam, né, essa época de final de ano, por causa dos traumas e as lembranças ruins e as memórias ruins que a pessoa associou a essa época do ano, as experiências de vida que ela teve em volta dessa época do ano. Ou então, existem muitas pessoas que passaram por traumas eventuais. Então, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que perderam entes queridos nessa época do ano, né? Perda de familiares, ou perdas de cônjuges, ou de filhos, ou de amigos próximos, ou mesmo, às vezes, a pessoa passou por um acidente ou alguma situação traumática muito forte nessa época do ano, individualmente, então ela associa essa época com algo triste, ela é um aniversário de algo muito triste na vida dela, né? Um evento muito triste e marcante na vida dela. Então, é um dos motivos, são alguns dos motivos pelos quais as pessoas se sentem extremamente tristes nessa época, né? E é importante a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas que não gostam nessa época do ano se sentem isoladas até nisso, né? Elas não se sentem nem sequer no direito de se sentir tristes ou angustiadas ou deprimidas. Se elas vão falar com alguns amigos, ninguém entende. Por quê? Como assim? É uma época de festas, né? Tá todo mundo feliz, vamos aí, vamos comemorar, vai me visitar ou alguma coisa assim. Então, às vezes as pessoas não têm nem como conversar ou compartilhar, né, o que elas sentem nessa época do ano, em relação a essa época do ano. Então, isso aumenta ainda mais a tristeza, a depressão e a angústia que elas sentem em relação aos feriados, né? Então, mas é uma coisa que acontece com qualquer um. Se você teve um trauma ou teve lembranças ruins associadas a uma determinada época, qualquer que seja, você não vai gostar daquela época. É uma coisa humanamente natural de sentir. Então, em primeiro lugar, não se sinta culpado por sentir triste, se for o caso, né? Se você não precisa se sentir triste, claro. Mas se por acaso você se sinta ou estressado ou ansioso por causa da correria de comprar presentes ou o que quer que você sinta, você é um sentimento seu e é legítimo e não existe certo e errado, certo? É importante que você
a Valéria está aqui dizendo, eu detesto essa época do ano. Pois é, Valéria, como você, muitas outras pessoas se sentem mal, né? E que bom que vocês estão expressando, que bom que a gente está falando sobre isso agora. Porque não existe uma coisa, uma caixinha que todos os seres humanos entram e encaixam, não é verdade? Cada ser humano é especial, cada ser humano tem a sua história, cada ser humano é único. Então, cada um com a sua história tem sentidos diferentes para coisas diferentes, né? Inclusive para os feriados de final de ano. Então, é importante que vocês se sintam no direito de falar sobre isso, se você tem amigos com os quais você pode falar, que poderão te entender, ou talvez familiares, ou se você não tiver ninguém que você se sinta à vontade, que você sinta que vai entender o que você sente, existem sempre profissionais que estão abertos, que nunca vão te julgar, que não vão te recriminar pelos seus sentimentos, né? Os profissionais de saúde mental, de comportamento como eu, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, clínicos, né? Nós não julgamos as pessoas pelos sentimentos que elas têm. Nosso papel é ajudar as pessoas a, primeiro, entender o que elas sentem, aceitarem, e a gente ajuda a pessoa a partir desse entendimento, eventualmente, ela se sentir melhor, né? E processar, se for o caso, por exemplo, de um trauma, né, que a pessoa passou, ou vários traumas, né, no caso de alguém que cresceu numa família problemática, onde havia brigas, ou onde havia violência, talvez, ou muita privação, né, ou pessoas que passaram por um trauma por acidente, por perda de entes queridos, ou o que quer que seja que a pessoa passou, a terapia, o papel de um espaço profissional que você buscaria seria de te ajudar a processar esses traumas, essas vivências do seu passado, para que isso não te atrapalhe na sua vida presente, né? Não se torne esse fantasma que às vezes a gente traz, e esse pesadelo que muitas vezes a gente traz por causa de traumas e problemas do passado, né? Então, é muito importante a gente dar ouvidos e a gente reconhecer o que a gente sente, entender o que a gente sente, né? Uma outra coisa que é importante a gente perceber é que assim, cada pessoa tem formas diferentes de processar os feriados, né? Tem pessoas também que não entendem o porquê do feriado, né? Tem pessoas que as pessoas que são religiosas, né? Seguem uma tradição, elas comemoram ou numa igreja ou numa sinagoga, né? Porque os feriados de final de ano não é só Natal, né? Então, os judeus, por exemplo, eles comemoram o Hanukkah, né? E tem vários feriados de outras religiões e tudo nessa época do ano. O Ano Novo Chinês, né, em fevereiro. Então, cada cultura tem a sua tradição, cada religião tem a sua tradição. E então, assim, as pessoas que têm alguma tradição cultural ou alguma tradição religiosa, se elas se sentem bem por praticar aquela religião, aquela cultura, então isso traz um sentido para elas, desde que seja autêntico, desde que seja uma coisa que faça ressonância na essência da pessoa, né? Na personalidade, no que ela realmente acredita. Mas, assim, se a pessoa tem, por exemplo, uma tradição religiosa, né? Foi criada, por exemplo, no cristianismo, né? A família era cristã, ou católica, ou protestante, e ela cresceu nessa tradição. Mas, se por acaso a família tinha problemas, né? Ou
porque por causa de problemas financeiros muito graves, ou problemas de relacionamento, ou violência doméstica. Então a pessoa se sente ainda mais culpada por não gostar dos feriados, porque como assim você não gosta, não está honrando o nascimento de Jesus e tudo, mas a experiência pessoal da pessoa foi diferente. Ela teve traumas, ela teve perdas nessa época do ano, então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então é importante você não se sentir culpado por coisas que não são sua responsabilidade. Ou mesmo se você causou alguma coisa, se foi sua responsabilidade. Então, tem pessoas, por exemplo, que incorreram em algum acidente porque estava correndo, sei lá, estava intoxicado, alguma coisa assim, né? Ou provocou algum problema na família, tal. Sempre existe uma esperança de reparação, né? Ninguém é perfeito, todo mundo erra, certo? Desde que a gente se arrependa do que a gente fez, se a gente tente mudar, tente melhorar quem a gente é, né? É importante a gente se perdoar também, procurar mudar, né? Procurar melhorar, não fazer mais as coisas que a gente não gostou, não tem orgulho, né? Ou causou algum problema para a gente mesmo, para alguém, mas ao mesmo tempo não, a partir daí, a partir desse compromisso que você faz consigo mesmo de mudar, você não ficar se sentindo, se autoflagelando porque você cometeu aquele erro, etc, etc. Então, às vezes, é muito importante a gente entender, né, o porquê que a gente fez as coisas, né? Muitas vezes a gente tem coisas que a gente faz que a gente às vezes não entende porquê. A gente não queria fazer, às vezes, muitas coisas, a gente acabou fazendo, mas a gente não entende por que a gente fez aquilo. Então, às vezes, o arrependimento existe, mas a pessoa não consegue mudar. Existe essa possibilidade também. E quando isso acontece, é porque existem coisas inconscientes que estão levando você a fazer aquelas coisas, né? Estão levando você a ter aquele tipo de comportamento, aquele tipo de pensamento, aquele tipo de atitude. Então, uma ajuda profissional também é importante para você entender de onde que isso vem, você decifrar esse enigma dentro de você e, a partir daí, você poder realmente mudar as coisas que você quer mudar na sua vida, né? As coisas que estão atrapalhando a sua vida, os seus relacionamentos, a sua felicidade, o seu sucesso, né? A sua paz interior. Porque uma medida muito importante da nossa saúde mental e da nossa de saber se a gente está vivendo uma vida equilibrada ou não, é a nossa paz interior, né? Se a gente não sente paz interior, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, isso não é necessariamente por uma questão espiritual, muitas vezes mas às vezes não é, né? Então, muitas vezes as pessoas, a gente teve até aqui, às vezes, algumas vezes no programa, pessoas criticando umas às outras, né? Dizendo, se você tem depressão ou se você tem ansiedade, é só falta de Deus. Não é verdade, né? Não é necessariamente verdade. Existem muitas pessoas extremamente sinceras em sua espiritualidade, mas que sofrem de depressão, de ansiedade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nós somos seres humanos e nós ficamos doentes como mentalmente, assim como fisicamente. Então, a gente dizer que uma pessoa que pega uma gripe é uma pessoa menos espiritual que uma outra que não pegou a gripe é um absurdo, na verdade. É um absurdo. E a mesma coisa com saúde mental, né? A depressão, a ansiedade, síndrome de traumas, dificuldade de dormir, angústia, essa coisa de ter essa falta de paz interior, tudo isso pode ser sintomas de desequilíbrios mentais, de
problemas mentais que todos nós passamos em alguma parte da vida, certo? Desequilíbrio mental não significa ser louco, né? É importante a gente fazer essa distinção e a gente não criar esse estigma que é falso, né? Todos nós, sem exceção, passamos por crises emocionais, desequilíbrios emocionais em alguma época da vida. Todos nós. Eu já fiz terapia durante muitos anos e eu sou, como eu disse, psicóloga há mais de 30 anos e muitas vezes eu ainda preciso de ajuda de outras pessoas, né? Então, isso não é vergonha nenhuma a gente buscar ajuda, a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Todos nós passamos por problemas e todos nós precisamos procurar ajuda em algum momento ou outro da vida, né? Então, é uma coisa que é importante a gente se dar o direito de reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer as coisas que a gente pode mudar sozinho e reconhecer as coisas que a gente não está conseguindo mudar sozinho. Tem muitas coisas que a gente sabe que não está bem, que a gente, intelectualmente, a gente sabe que não é bom, não é uma coisa boa para a gente, mas a gente não consegue mudar. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem parar de pensar em problemas. Tudo que elas ficam pensando é antecipando problemas. Elas ficam imaginando que algum acidente vai acontecer, que elas vão morrer, ou que alguma coisa vai acontecer com os familiares. O tempo todo elas ficam pensando isso. Outras pessoas têm dificuldade em... com a mentira, por exemplo. Tem pessoas que mentem compulsivamente. Tem pessoas que não sabem controlar, por exemplo, o dinheiro. Não sabem controlar o seu orçamento. Elas não conseguem ter o dinheiro na mão que elas gastam, elas entram em dívidas, elas têm aquela compulsão de comprar as coisas. Outras pessoas têm dificuldade em relação à sexualidade, por exemplo. Elas não conseguem controlar os impulsos sexuais. Elas, às vezes, são viciadas em porno, às vezes têm dificuldade de manter um relacionamento ficar fiel no relacionamento. Desde que isso seja uma coisa que ela não quer fazer e ela não consegue mudar, isso tem solução. Só não existe solução quando a pessoa não acha que é problema, né? Tem pessoas que têm problemas no casamento ou no relacionamento e elas não são fiéis, elas vivem criando problemas e trocando, pulando a cerca, né, como a gente diz, mas elas não acham que isso é problema, né? Então aí ninguém pode ajudar elas, né? Nenhum profissional pode mudar a cabeça delas ou ajudá-las, porque elas não querem mudar. Mas desde que a pessoa queira mudar, é uma coisa que ela não quer fazer, mas ela não consegue, por algum motivo que ela não sabe qual aí sim um profissional pode te ajudar. Porque aí a gente vai te ajudar a entender de onde isso vem. Muitas vezes são traumas de infância que levam a pessoa a fazer isso. Muitas vezes a pessoa foi uma criança que foi abusada, né? Ou fisicamente ou sexualmente. Muitas vezes foi uma criança que viveu num lar instável, né? Os pais brigavam muito, ou não eram fiéis, né? Eles tinham um exemplo negativo dentro de casa. Então, tem vários motivos pelos quais a pessoa passa a ter problemas assim, né? Tanto de confiança, né, nos outros, quanto de não terem comportamentos muito sociáveis, né? Então, é o que a gente chama de comportamentos não muito sociais. Então, mas para tudo, de novo, eu coloco que para tudo existe uma solução desde que a pessoa queira. Desde que a pessoa realmente, sinceramente, ela esteja procurando a ajuda. Ela não venha procurar ajuda só porque
ela se entrou em problema e ela é obrigada. Às vezes a pessoa vem para terapia porque foi mandada pela corte, porque ela se meteu numa briga, então ela não consegue controlar a raiva, então a corte obrigou a pessoa a fazer um curso de anger management, né? Que a gente, que em português seria controle da raiva, né? Ou então a pessoa vem procurar ajuda porque o marido ou a esposa resolveram separar, não aguenta mais a pessoa brigando ou a pessoa sendo infiel, então o cônjuge deu um basta e falou, não, eu não quero mais, eu quero me separar, e a pessoa vem depois de que já não tem mais jeito, que é muito tarde, ela vem procurar ajuda. Então, se você está tendo algum problema, né, e você está percebendo que existe problemas, que alguma coisa que você está fazendo, seja voluntária ou involuntariamente, está causando problemas na sua vida, seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida pessoal, na sua paz interior, no seu sucesso, seja em qualquer nível, procure ajuda o quanto antes, né? Porque quanto antes você procurar ajuda, mais fácil é, né? Principalmente quando se trata do efeito dos nossos problemas nos outros, ao nosso redor, né? Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, profissional e social, né? Então, quanto antes a gente procurar ajuda, menos a gente sofre e menos consequências negativas a gente vai ter por causa daquele problema que a gente está sentindo. Então, nesse tema de hoje, de festividades de final de ano, nós é a mesma coisa, na verdade. A gente, se você está se sentindo mal, se você não gosta, tem muitas pessoas, nossa enquete aqui, 67% das pessoas responderam, eu me sinto péssimo, é a época mais triste do ano. Olha só que interessante. E 33% responderam, eu amo, me sinto feliz e em paz nessa época do ano. Ninguém respondeu que odeia porque isso causa estresse, né? Mas é interessante. Então, assim, se vocês quiserem colocar as suas respostas, sejam bem-vindos, né? Então, assim, não existe época de sentir assim ou assado. Cada um é individual, cada um é único, né? Você tem a sua história individualmente e você tem direito de sentir do jeito que você sente, né? E é importante você se dar esse direito, e se isso te incomoda, se isso te causa problemas, ou internamente você se sente mal, ou porque isso traz algum problema nos seus relacionamentos, procure ajuda, né? Porque as coisas, os problemas emocionais são mais fáceis de resolver do que as pessoas imaginam, né? Por mais sérios que eles sejam, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Às vezes as pessoas acham que eu sempre fui assim, eu sempre me senti assim, ou eu sempre me comportei assim, então eu não vou mudar. Isso é assim mesmo, a vida é assim mesmo, então eu vou ter que me conformar e vou morrer dessa forma. Não é verdade necessariamente, você pode estar sofrendo por uma coisa que tem solução, que você pode mudar, que você pode encontrar uma saída, que você pode encontrar uma solução com ajuda profissional e que isso pode transformar a sua vida, né? Imagina as pessoas que se sentem super tristes nessa época, por algum trauma, por uma coisa, alguma associação negativa que a pessoa faça. Se ela puder resolver, processar esses problemas, essas lembranças, essas épocas do ano, imagine como que isso vai transformar a vida dela, né? Ela não precisa necessariamente entrar na loucura de comprar presente, se ela não quiser, ela pode encontrar a sua paz da sua própria forma, né?
Tem pessoas que gostam muito de, nessa época do ano, em vez de fazer grandes festas com a família, isso e aquilo, a pessoa às vezes gosta de comprar um livro ou ver um filme e fazer um jantarzinho simples em casa e relaxar, né? A pessoa às vezes trabalha bastante, então uma época que ela pode relaxar e assistir um programa de televisão que ela goste. Então, assim, tem várias formas de se sentir feliz nessa época do ano que não é fazer tudo que todo mundo faz. Você não precisa fazer tudo que todo mundo faz para você se sentir feliz. Se a sua família é problemática, por exemplo, você se sente péssimo quando você está perto da sua família, se existe abusos, ou se existe falta de respeito, muitas vezes, se existe sempre briga, conflitos, não existe necessariamente uma lei que te obrigue a ficar com a sua família. Não é verdade? A gente às vezes se obriga a coisas que não existem. Não existe realmente uma obrigatoriedade naquilo. Então, tem pessoas que optam, às vezes até estão perto da família, mas elas optam por não se reunirem com a família nas festividades de final de ano, porque isso causou tanto estresse por anos e anos e anos e anos, e é uma família tão tóxica, muitas vezes, tão problemática, que elas preferem se afastar, elas preferem, às vezes, passar com amigos ou passar sozinhas, desde que a pessoa fique feliz, né? Então, isso é que é importante, a pessoa tem que, da sua forma, o que faz sentido para você, o que você acha que vai te fazer bem, você tem que encontrar a sua solução, a sua forma de ser feliz, inclusive em relação a essa época do ano, né? Então, de novo, se a sua família é tóxica, o seu grupo de amigos é tóxico, se você se sente pior estando com eles do que sem eles, se você se sente para baixo, se você se sente extremamente angustiado, deprimido, ansioso, porque o relacionamento é muito tóxico, é nocivo, é importante você questionar se realmente por aí mesmo, né? Se você precisa estar com eles, né? É uma decisão que você vai tomar, não compete a ninguém decidir, mas, ao mesmo tempo, você não é obrigado a fazer nada só porque os outros querem que você faça, né? Só porque os familiares te pressionam ou porque a sociedade, todo mundo faz assim, não existe isso, né? Eu acho que principalmente quando as pessoas se tornam adultas, as pessoas têm que parar e refletir e questionar o que faz sentido para elas e o que é possível para elas fazerem. Então, seja em relação a qualquer regra, né? É claro que existem limites, né? Então, se, por exemplo, a pessoa chega à conclusão, eu gosto de matar. Então, claro que a pessoa não vai poder matar. A pessoa não vai poder fazer, violar o direito do outro, abusar do outro, ou abusar de crianças, ou de idosos, ou mesmo de um outro adulto, só porque ela gosta de fazer. Então, claro que tem limites nas coisas, certo? O nosso livre-arbítrio, nossa liberdade vai até onde a liberdade do outro começa. Né? Se a nossa liberdade infringe a liberdade do outro, seja ele quem for, então não é uma questão de liberdade, né? É uma questão de moral, né? de limites que nós todos temos que ter e obedecer para que a gente viva em sociedade. Mas se isso não, se você está evitando problemas por fazer determinadas escolhas, ou evitando problemas para si mesmo, ou evitando problemas para os outros, não existe regra que obrigue a gente a fazer, se comportar de uma forma ou de outra, né? Então é isso, gente. Então, muito obrigada pela sua audiência. Nós estaremos aqui novamente
na próxima segunda, às 6 horas, horário de Nova York, com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Nós temos aqui o final da nossa enquete, com 33% das pessoas respondendo que amam os feriados de final de ano, que se sentem felizes e em paz. Nenhuma pessoa respondeu que odeia porque ela se sente estressada com o comercialismo, e 67% das pessoas responderam que se sentem péssimas, que é a época mais triste do ano. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sinceridade. Você sabe, novamente, que a ajuda sempre existe, certo? Sempre existe, está à sua disposição. Estou colocando aqui a minha website, caso vocês tenham dúvidas, queiram me contatar pela minha website. Está aqui psychologist.com, com PsychologYZ, psychologist.com, e o meu e-mail, healthymindtoday@gmail.com. Vocês são bem-vindos a me contatar, caso tenham dúvidas ou precisem de algum esclarecimento, ou alguma ajuda, estamos sempre à disposição. Então tá, muito obrigado, queridos, e até a próxima semana, às 6 horas, com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Um grande beijo. Tchau.